Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, que aonde vocês forem, que a bênçãos do Senhor estejam com vocês, guardando, livrando de todo mal, de todos os perigos escondidos no caminho, que nós possamos ter um dia de paz, um dia de realizações, que nós possamos ver o agir de Deus neste momento, a glória de Deus sendo manifesta na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre os nãos de Deus. Nós temos que aprender a ouvir os nãos de Deus, porque muitas vezes nós pecamos pela desobediência, atrasamos as bênçãos na nossa vida pela desobediência ao Senhor. E isso é muito sério. E eu pude viver isso na minha vida. E hoje eu acordei com essa palavra do Senhor falando comigo sobre a importância de ouvir os nãos que Deus nos dá. Porque o não de Deus, ele é livramento. O não de Deus, ele é resposta na nossa vida muitas vezes. E às vezes a gente quer agir no nosso coração, no nosso querer, na nossa vontade, e acabamos deixando a voz de Deus de lado. E assim, nós também adiamos as promessas na nossa vida, e muitas vezes nós vemos outras pessoas ao nosso redor alcançando aquela promessa, aquela bênção que era para ser para nós, por causa da nossa rebeldia. Amém? E eu quero falar com você sobre isso, né? Atente-se à voz do Espírito Santo, atente-se à voz de Deus para que você não venha perder, né, as bênçãos que Deus tem reservadas para você, assim como aconteceu, né, com Moisés, né, que Deus falou, né, anunciou que ele iria ser o libertador do povo de Israel, que ele iria conduzir o povo à terra prometida, mas pela rebeldia dele, né, pela desobediência, pela a questão da dúvida que ele deixou entrar no seu coração, ele viu a terra prometida, ele viu a bênção, porém ele não entrou. Porém ele não pôde viver e nem desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para ele e para o povo de Israel. E eu quero dizer para vocês que assim é com nós nos dias de hoje. Deus, ele nos faz a promessa, ele nos dá a palavra, mas a decisão está em nós. Se nós vamos confiar, acreditar, tomar posse, ou se nós vamos duvidar e desobedecer muitas vezes a Deus. Porque aquele povo ficou 40 anos no deserto, dando voltas, né? Por quê? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da murmuração. Então, muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes nós murmuramos, nós questionamos, nós ficamos, será que aquela palavra veio do Senhor mesmo? Ou será que foi mais alguém usando o nome do Senhor em vão, né? Porque nós temos que aprender a discernir também aquilo que vem da parte do Senhor e aquilo que é a vontade do homem. Porque o Senhor também diz, né? Ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sendo que Deus não mandou, né? Então, nós temos que aprender a buscar no Senhor, no Espírito Santo, o discernimento de espíritos, para que a gente também não venha a ser enganado com falsas promessas. E é por causa dessas situações que muitos hoje, quando recebem uma palavra que vem do Senhor, acabam duvidando, né? Acabam sendo rebeldes àquilo que o Senhor tem direcionado. Assim como hoje nós vivemos, né? Quem vive, procura viver na sã doutrina, a gente sabe que é muito difícil. Hoje, o padrão da sociedade, né? Nós não nos encaixamos mais nesse padrão, né? Nós somos chamados de bregas, de cafonas, né? E muitas pessoas, às vezes, que nem eu vejo assim, as pessoas olham as minhas fotos de antes e dizem, nossa, você era linda, você era gatona, você era... Gente, aquilo ali é uma imagem que não era a minha realidade, né? É algo falso, não é verdadeiro. Então, é assim como
aquela imagem que eu passava era algo falso, eu quero dizer para você que também há os falsos profetas, mas que também há os verdadeiros. Então, muitas vezes nós temos que ficar atentos à voz do Senhor, né? Para que a gente não venha a ser rebelde ao nosso chamado, não venha a ser rebelde àquilo que Deus tem preparado para nós, as bênçãos, as promessas, assim como Deus preparou para o povo de Israel, né? A terra de Canaã, né? O maná, tudo vem do Senhor. Mas mesmo assim, muitos não tomaram posse, né? Em um determinado momento, a situação ficou difícil, eles foram construir um bezerro de ouro e adorar outros deuses. Então eu quero dizer para você que na nossa vida, como cristãos, há momentos difíceis na nossa vida. Agora o que a gente não pode é se desesperar, né? E abandonar a nossa fé, duvidar da promessa. Porque muitos têm feito, têm abandonado a fé. Enquanto está tudo bem, está na presença do Senhor, está ali onde Deus ordenou. Mas quando dá um vento, dá um momento difícil, a pessoa já abandona, já vira as costas para a promessa que Deus tem na vida dela. Então nós temos que estar atentos a isso, irmãos. E eu quero meditar com vocês lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 12, aonde Deus anuncia a morte de Moisés. E depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho do lado dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Amém? Então aqui ele diz, ó, vai ver, mas não vai entrar, não vai fazer parte, né? Porque ele diz o porquê. Porquanto foste rebeldes no deserto, dizem, na contenda da congregação, e ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. E estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. E aí, então ali Deus mostrou para ele, né? A terra que manava leite e mel, Deus mostrou as águas puras, purificadas. Porém, ele não entrou. E eu quero dizer para você que continua vivendo nas vaidades, continua vivendo da forma que você quer, do jeito que você quer, continua sendo rebelde ao teu ministério, ao teu chamado, continua sendo rebelde à posição que Deus te colocou, que naquele dia vai chegar, Jesus vai voltar a buscar a igreja do Senhor e você vai ver, mas você não vai subir, você não vai entrar. Por quê? Porque você está sendo rebelde, você não está sendo obediente àquilo que Deus te ordenou. Eu vivi uma experiência muito forte com o Senhor, porque o Senhor disse: vou tirar pessoas da sua vida. E quem eu tirar, não vá atrás. Mas Satanás, ele não desiste fácil. Ele é astuto. Ele tenta tocar na nossa emoção, no nosso coração, no nosso sentimento. E então, por um momento, né, teve determinadas situações e houve convites, houve propostas. E a princípio eu, sim, né, sem problemas. Daqui a pouco vem a voz. Lembra-se do que eu te falei. Quem eu tirei, não vá atrás. Então eu tive que aprender a dizer não para muitas situações na minha vida. As propostas vêm, os laços vêm, né? Mas cabe a mim e a você aprender a dizer não. Não. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, não tem vamos ver. Ou é sim ou é não. Então você tem que aprender a dizer não para as coisas do mundo. Não para as paixões, não para essa moda que está aí hoje, né? Hoje em dia, ser evangélico virou moda. A moda evangélica. Gente, vamos vigiar, vamos ficar atentos à voz do Espírito Santo. E aprender a dizer não para as vaidades deste mundo, para as carnalidades, para os desejos da nossa carne.
Infelizmente, há muitas pessoas hoje, inclusive nos altares, cheias de vaidade, cheias de heresias, e falam do nome de Jesus, falam do nome de Deus, mas a palavra diz: ai daquele que falar o nome de Deus em vão. E tem muita gente que vai chegar naquele grande dia e vai ver, mas não vai entrar. Por quê? Porque foi rebelde. Está sendo rebelde, está vivendo na rebeldia, está vivendo nas vaidades. Como eu falei para vocês até pouco tempo, eu usava maquiagem, pintava a unha, botei até unha postiça. Deus me permitiu ficar um dia só com as unhas. Eu quebrei todas, tirei todas. Por quê? Porque não é mais meu. Isso não pertence mais para mim. Eu já fui separada por Deus. Então você que já foi separado por Deus, não queira voltar ao Egito. Não queira voltar às paixões da sua carne. Aquilo que você fazia antigamente. Porque aquele povo ficou 40 anos murmurando, dando voltas no deserto. Por quê? Porque ainda sentia saudade das comidas do Egito. Por mais que fossem escravos que apanhassem, mas eles sentiam saudade da comida que eles tinham no Egito. Então não tenha saudade daquela velha vida, não. Não queira voltar a ser como era antes. Você já foi separado, você precisa ser purificado. Como aqui ele fala, Moisés, fostes rebeldes. Por quê? Né? Porque não obedeceu. Não obedeceu o mandamento de santificar nas águas diante dos seus olhos. Então, muita gente hoje está dentro da igreja, mas até hoje não desceu as águas, não se purificou, não morreu para a velha criatura. Então, é momento de você acordar para a vida, parar de ser rebelde ao seu chamado e descer as águas, ser purificado, ser lavado, ser remido pelo sangue do Cordeiro. Porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Por quê? Porque está sendo rebelde. Não está ouvindo os nãos de Deus. Deus já falou, não faça mais isso. Mas você continua insistindo no erro. Então fique atento. Essa noite Deus me fez pensar muito sobre os últimos tempos. Nós estamos em fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul era para estar calor. E está frio. Pleno fevereiro está frio. Então é mais um sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque nos últimos tempos até as temperaturas estariam descontroladas. Então assim, já está ficando misturado inverno e verão. Então vamos ficar atentos à volta de Jesus. Os avivamentos, as guerras, tudo está acontecendo. Então vamos ficar atentos. A mudança climática está acontecendo. Então pare de ser rebelde ao seu chamado, ao seu ministério. E quando vier os momentos difíceis, não queira sair correndo da onde Deus te colocou. Porque eu já passei por momentos difíceis e já venho pessoas dizer: sai da tua posição, sai do lugar. Deus não está lá. E Deus ali falando, fica na tua posição. Então assim, aprenda a ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Porque Satanás, ele não vai usar ninguém de longe para tentar te tirar da promessa. Ele vai tentar usar pessoas que estão ao seu redor, na sua convivência. E aprenda, quando Deus tirar alguém do seu caminho, não vá atrás. Deus já tirou, Deus já te livrou. Não seja rebelde, não seja desobediente. Porque senão você vai ver outras pessoas alcançando as suas promessas, as suas bênçãos. E você vai ficar de fora, você não vai entrar. Então você que está nas vaidades, nas carnalidades, nas paixões desse mundo, e Deus já falou com você, abandona. Pare com isso. Obedeça.
Não seja rebelde. Porque senão Jesus vai voltar e você vai ver todo mundo subir. Mas você vai ficar. Você não vai fazer parte da mansão celestial. Amém? Aprenda a obedecer. Obedecer a Deus em tudo. Não só pela metade. Porque muitos têm obedecido pela metade. E Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E Ele é quem sonda a nossa mente, o nosso coração. E Ele jamais vai te dar algo que você não tenha condições de administrar. Porque Moisés duvidou daquilo que Deus colocou nas mãos dele para administrar, para conduzir. Então ele pediu ainda ajuda e Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu que seu irmão Arão o auxiliasse na tarefa. Então muitas vezes Deus, ele vai mandar pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar a conduzir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas cabe a nós também aceitar a ajuda de Deus ou não. Amém? Então, fique atentos à voz de Deus. É o que eu tenho para dizer para você hoje. E se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Deixe seu joinha, muito importante. Se essa palavra conversou com você hoje, comenta, deixe seu amém, deixe seu glória a Deus. É muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas através deste canal, através dessa família de oração. Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.